Jesus, nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós amamos a sua presença. Nós amamos quem você é. Aumenta a medida da tua presença nessa sala. Espírito Santo, enche esse lugar do conhecimento de Jesus Cristo nessa tarde. Que ao abrir das nossas Bíblias, que esse lugar seja iluminado com a beleza da sua face, Jesus. Jesus, nós chamamos Jesus. Nós chamamos, nós queremos olhar para você nessa tarde. Nós queremos olhar para você, Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O cerne, o coração da profecia é dar testemunho de quem é Jesus. É olhar para Ele, é contemplar a sua beleza, é conhecer os seus pensamentos. Oh, nós queremos conhecer o seu coração, os teus pensamentos, Senhor. Espírito de Cristo, batiza-nos nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Amém. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Quem está feliz aí? Opa, o pessoal está feliz mesmo. Pode sentar. Um prazer estar aqui mais uma vez. Sobrevivemos à primeira sessão. Muitas conversas depois de ontem. Várias, né? Muitos questionamentos. Galera vai ler Apocalipse como nunca agora, né? Pô, essa cidade vai descer mesmo? Hoje me perguntaram no carro, mas a cidade, no caso, cidade mesmo, desce assim? Aí eu falei, vai descer. Mas como é que é assim, descer? É tipo assim, imagina, ela tá no céu, aí ela desce. Entendeu? Hebreus 12 diz que Deus está morando dentro de uma cidade, chamado a Jerusalém de cima, a Nova Jerusalém. E essa cidade, não sei se você já prestou atenção, é uma cidade que tem um muro de 65 metros de altura, e dentro dessa cidade tem um monte de 2.200 quilômetros de altura. Essa cidade tem um muro, e esse muro tem 12 portas. E dentro da cidade está uma praça. E na praça dessa cidade está a árvore da vida. Está escrito em Apocalipse. Tá? Agora pensa, a árvore da vida estava onde no início? No Jardim do Éden. E o Jardim do Éden estava onde? Não, no céu? Na terra, uai. Sim ou não? Deus criou a terra, criou um jardim e colocou o homem aonde? Na terra. O Jardim do Éden estava na terra. Mas a Bíblia diz que agora o Jardim do Éden está no céu. Paulo vai dizer assim, conheço um homem, ele foi humilde, né? Conheço um homem, né? Mandando assim, ele está falando dele mesmo, né? Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que foi até o terceiro céu e foi até o paraíso. Essa palavra paraíso, no grego, é a mesma palavra para Jardim do Éden. Paulo disse, eu fui até o paraíso. E eu vi coisas que não dá nem para repetir. Nesse lugar está Deus, está o Cristo, está os anjos e todos os santos que morreram. Eles estão nessa cidade. E ela está lá no terceiro céu. Mas a Bíblia diz que essa cidade, com o trono de Deus, ela está descendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai restaurar todas as coisas. E restaurar é trazer ao estado original. Então o que é restaurar? Vocês falam ainda aqui, gente? Não é isso? Então, se ele vai restaurar todas as coisas, qual é o final?
O final é o original. Então, o Apocalipse 22 é Deus trazendo tudo para Gênesis 1 de novo. Deus restaurando o jardim do Éden e o homem habitando nesse lugar para governar a terra, experimentando plenamente a sua presença gloriosa todos os dias. Com corpos incorruptíveis. Essa é a nossa esperança. Esse é o evangelho que pregamos. Amém? Então, amém. Então é isso. Esse é só comentário sobre ontem. Hoje, na parte da tarde e da noite, eu vou falar um pouco sobre comunidades proféticas. Vou falar um pouco sobre a característica de uma comunidade profética que prega o evangelho do reino. E eu quero continuar te orientando a anotar, porque a gente vai continuar a surra de Bíblia total. Nós vamos ler vários textos. Amém? E anote, leia o texto e vai dar tudo certo. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o profético aqui nessa tarde é estabelecer o que é o profético, né? O que é profecia. Profecia é expressar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Vou repetir. Profetizar é você expressar os pensamentos do Senhor e os desígnios do seu coração através de uma linguagem humana. Isso é profetizar. Na Bíblia, se você for observar, a primeira pessoa que foi chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Abraão foi a primeira pessoa que é chamada de profeta na Bíblia. Vamos abrir aqui, Gênesis 20, versículo 7. Então, o pessoal que pediu o tema da palavra, então vai ser Edificando Comunidades Proféticas, parte 1 e parte 2. É isso que vai ser, é o que tem para hoje. Gênesis 20, Abraão, ele vai mandar aquele migué, porque ele chega num lugar e ele fala aqui que Sara era a irmã dele. Por que? Não, na verdade ele nem mentiu, porque ela era minha irmã. Mas o que ele faz? Ele dá aquele migué. Porque ele estava com medo, porque ela era muito bonita, e ele estava com medo dos imperadores, dos reis, matarem ele para ficar com a mulher. Aí o que ele manda? Não, era só minha irmã, ela não tem nada a ver, não. E aí o que acontece? O Abimeleque, o rei de Gerar, ele fala assim, tua irmã, então vem para cá, né? E leva ela para os aposentos do rei. Quando ele está ali para fazer aquele negócio, você sabe o que ele ia fazer? O Senhor, no versículo 6, diz assim, ao que Deus lhe respondeu em sonhos, bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração, e também sei que te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Então Deus falou assim, eu fui legal contigo. No 7 diz assim, portanto, devolve agora a mulher ao seu marido, porque ele é profeta. Intercederá por ti e conservará a vida, mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás tu e todos os teus. Então, Deus, saca Deus, o Todo-Poderoso, ele falou assim, devolve na mulher de Abraão, porque ele é profeta. Então, a primeira pessoa que é chamada na Bíblia de profeta é Abraão. E quem que apontou Abraão como profeta? Deus. Então, eu acho que isso significa muita coisa. Então, se Abraão é o primeiro profeta designado na Bíblia, então, eu acredito que Abraão precisa ser um modelo para nós, no que se refere ao profético. E aqui eu quero perguntar aos teólogos, os irmãos presentes, aqueles que amam as Escrituras, uma pergunta escalafobética. Qual é a principal característica de Abraão na Bíblia? Amigo de Deus.
Cara, você imagina, isso é espetacular. Porque o mesmo Deus que chamou Abraão de profeta, olha o que ele vai falar sobre Abraão. Vamos ler aqui um texto. Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8. E isso é repetido várias vezes, porque está em Tiago, está em 2 Crônicas e está em Isaías. A Bíblia vai repetindo várias vezes que Abraão era amigo de Deus. E o que está escrito? Olha o que Deus fala. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão? Caraca, me ajuda aí, Brasil. Abraão é meu amigo. Por isso, os descendentes de Abraão são o meu povo. Porque eu tenho uma aliança com meu amigo. Eu fiz uma aliança com meu amigo. E eu sou um Deus que não quebra aliança. Tem alguém aí? E aqui vou abrir um parêntese. Posso? Só um parêntese pequeno. Quem já ouviu a frase que nós, a igreja, somos Israel de Deus? Quem já ouviu isso? Que a igreja é o Israel de Deus. Então, que nós substituímos Israel, a promessa. Quem já ouviu isso? O pessoal está com medo de levantar a mão. Quando alguém diz que agora a igreja é o Israel de Deus, o que ele está falando na verdade? Que Deus tinha uma aliança com Israel, e Israel, porque negou o Messias, o que Deus fez? Quebrou a aliança com Israel e fez uma nova aliança com um novo povo. Só que a Bíblia diz que Deus chama Israel de minha esposa. Está em Oséias, está em Isaías. Eu sou seu marido. Você é minha esposa. Eu tenho uma aliança com você. Quando alguém ensina que agora a igreja substitui Israel, sabe o que ele está dizendo? Que Deus se separou, se divorciou da velha esposa para casar com a novinha. É mais ou menos o que tem uma teologia aí na igreja brasileira, a pastorada está fazendo muito isso aí, mas deixa isso para depois. Deus fez uma aliança com Abraão. Uma aliança de amizade. E porque fez uma aliança com Abraão, ele elegeu o povo de Abraão para ser seu povo. Quando Jesus morre na cruz, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós, os gentios, que estávamos longe da promessa, fomos aproximados à promessa. Nós fomos enxertados na aliança. Logo, nós não substituímos Israel. Nós, agora, fomos enxertados na aliança que Deus tinha com Abraão. Por isso que agora Abraão não é apenas pai dos judeus, mas é pai de todos aqueles que creem. Quantos creem? Tem alguém ainda aí? Aleluia. Pensa, Deus leva a aliança a sério. Deus não quebra aliança. Na verdade, Deus odeia a quebra de aliança. Deus faz uma aliança com Abraão e chama Abraão para ser profeta. Porque lembra o que eu disse? O que é o profético? O que é a profecia? É expressar o coração e a mente de Deus. Agora, quem é que vai conhecer os pensamentos de Deus e os segredos do seu coração? Quem? Amigos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fala os teus sentimentos mais íntimos para qualquer pessoa? Não. Sim ou não? Para quem que você fala os teus sentimentos mais profundos? Para amigos. Para pessoas de aliança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos congregam aqui nessa igreja? Você está aqui para assistir culto? Ou você de fato tem uma aliança com essa casa? É. Você tem, quem tem uma aliança com essa casa? Ok.
Então deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui esse ano procurou alguém aqui para confessar um pecado? Levanta a mão. Quem está entendendo? Quem quando aqui tem um problema sério, você busca ajuda aqui nessa casa? Isso são marcas de uma comunidade de aliança, de uma comunidade de amigos. Nós precisamos nos tornar uma família. E família não é ausência de briga. Família é lugar de aliança. Família não é um lugar que todo mundo concorda. Quem está aí? Família pode quebrar o pau, sim ou não? Quem já brigou na família? Todo mundo. Quem brigou na política aqui no grupo da todo mundo? Quem já bateu na mesa e gritou com algum familiar? Aleluia, vai dizendo aleluia aí. Pô, mas é família. Tem aliança. Você briga, discorda, reclama e pede perdão. Mas quando você precisa abrir seu coração, é na família que você encontra uma aliança. A base do comunidades proféticas é aliança de amizade. Deus disse que Abraão era profeta, porque Deus fez uma amizade com Abraão. Então, Abraão, ele era alguém que conhecia os pensamentos e os desígnios do coração de Deus. Vamos ler uma outra passagem. Vamos ler Gênesis 16. Está indo muito rápido? Não? Então vamos nessa. Gênesis 16. Não, os 16 a gente já viu, né? Não, eu falei errado. É o 18 agora. Vamos para o 18. Estou mandando aqui, caminhando pela Bíblia. Não, está tudo bem, vai dar tudo certo. Gênesis 18. Olha que loucura essa passagem. Essa passagem me dá um certo temor. Porque é doideira, hein? Quem está pronto para doideira? Levanta a mão. Você. Isso. Vamos lá. No Gênesis 18:1 diz assim: depois disso o Senhor apareceu a Abraão, junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Pausa. Quem que apareceu para Abraão? Deus. Aqui já começa a ficar tenso. É tenso, sim ou não? Porque o que diz lá em João, capítulo 1? Que nunca ninguém viu a Deus. Que Deus habita numa luz inacessível. E nunca ninguém, jamais viu a Deus. Mas, o mesmo texto que diz que nunca ninguém viu a Deus, diz assim: mas o Deus unigênito é aquele que sempre o revelou. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Tá tudo bem? Tá tudo bem aqui, gente? Beleza. Para começar, que já fica estranho, porque Abraão está sentado ao meio-dia, na hora do almoço. Olha que maravilhosa essa cena. Ele está sentado em casa na hora do almoço, e quem que aparece na hora do almoço? O Deus pré-encarnado aparece na casa de Abraão na hora do almoço. E aí, no versículo 2, diz que Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Pausa. Quem são os outros 2? Porque um já disse que é o Senhor. Os outros 2 são 2 anjos, porque se você for continuar lendo o capítulo, você vai ver que depois dois deles vão para Sodoma e Gomorra, para Sodoma para destruir. Quem lembra? E lá vai dizer que eles eram 2 anjos. Então a gente já sabe aqui que o Deus pré-encarnado aparece na casa de Abraão com 2 anjos. E aí, no versículo 3, diz assim: meu Senhor, se agora tem achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas diante do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. Trarei um pouco de alimento, refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegasse até o vosso servo. E eles responderam: faze como disseste. E aqui, vem comigo ainda.
Olha que doideira. Abraão está na hora do almoço. Deus aparece na hora do almoço. Gente, vamos ser sinceros. Alguém aqui já apareceu na tua casa? Na hora do almoço? Aleluia, vai dando aleluia. Aí você fala assim, você quer almoçar? Aí a pessoa fala assim, não, eu não quero não. Eu nem queria não, eu não estou com fome não. Sabe qual é o nome disso? Caô. Se o cara chegou na hora da tua casa, na hora do almoço, ele está se convidando para almoçar. Aí... Não, mas isso aí, tem que ter amizade. Porque qualquer um que chega na tua casa assim, qualquer hora, sem avisar. Quem é que chega na casa sem avisar? Amigo. Aleluia. Tá pegando aí? Aí, olha que doideira. Abraão então vira para Deus pré-encarnado, e fala assim, aí, essa é a versão super atualizada. Você não quer almoçar aqui, não? Agora, calma. Deus tinha descido à terra para fazer o quê? Eu acabei de falar. Destruir Sodoma. Qual que era a missão de Deus? Acabei de falar de novo. Então, ele veio para destruir Sodoma e Gomorra. Só que no caminho, ele falou assim, acho que vamos passar na casa do meu amigo. Estou por aqui mesmo. Aí ele chega na casa de Abraão, e Abraão fala assim, tu não quer comer aqui não? Sentar na minha mesa não? E aqui você precisa entender uma coisa. Presta atenção agora, hein? Um judeu, um oriental, ele não senta na mesa com alguém que ele não quer ter aliança de amizade. Vou repetir o que eu falei. A mesa para um judeu é um lugar sagrado. É um lugar de aliança. É um lugar de amizade. Você nunca vai ser convidado para almoçar na casa de um judeu se ele não quiser ter amizade com você. Por isso que lá na frente, eles chamam Jesus de amigo dos publicanos e dos pecadores. Por que eles chamam ele de amigo dos publicanos e pecadores? Porque Jesus sentava à mesa com os publicanos e os pecadores. Tem alguém aí ainda aí? Aí lá em Gálatas, Paulo briga com Pedro. E esse dia deve ter sido maravilhoso. Você já imaginou Paulo e Pedro brigando? Eu queria estar lá para assistir essa cena. Os dois caras mais brabos da Bíblia brigando. Por que Paulo e Pedro brigaram? Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam numa igreja gentílica. E Pedro sentava à mesa com os irmãos gentios para comer. E estava tudo bem. E sentar à mesa aqui é comer junto, é ceia. E aí a Bíblia vai dizer que em algum dado momento chegaram alguns crentes de Jerusalém. E aí quando os crentes de Jerusalém chegaram, Pedro parou de sentar à mesa com os gentios. Por quê? Porque ele ficou com medo dos irmãos de Jerusalém espalhar uma fofoca, dizendo, Pedro agora é amigo agora dos gentios, ele está sentado à mesa. Quando Paulo percebe que Pedro deixa de sentar à mesa com os gentios, Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Você é hipócrita e você precisa se converter. Maluco. Tu tem noção? Pedro vacilou e Paulo deu uma voadora nele. Por causa de mesa. Por causa de aliança. Ou você tem uma aliança, ou você não tem. Caraca. Está todo mundo aqui ainda? Estamos na introdução. A gente já vai chegar na palavra. Aí, Pedro faz um convite. Não, Pedro não, esquece Pedro. Abraão, nós estamos em Abraão. Então, Deus desceu à terra para destruir uma cidade. Num caminho, ele passa na casa do seu amigo. Chega lá, o amigo, você não quer? Não quer aqui comer um negocinho, não?
Aí Deus, eu quero. Sabe o que Abraão está falando? Você não quer ser meu amigo, não? Aí Deus, eu quero. E aí Deus senta na mesa com Abraão e eles comem e bebem. E sabe qual é o melhor disso? É que a comida não caiu no chão. O Deus pré-encarnado comeu na mesa do seu amigo. Aleluia. Se a gente entender que o fundamento da profecia não são os movimentos, mas é a amizade. Nós vamos ser precisos. E aí fica aquela pergunta, né? Para onde foi essa comida que o Deus pré-encarnado comeu? Sei lá. Não sei. Mas isso prova uma coisa, que Cristo já tinha um corpo antes de encarnar. Mas isso fica para outro dia. E aí eles estão comendo, e aí o Senhor começa a revelar o seu coração na mesa com Abraão. No versículo 9, Deus começa a revelar o seu coração para Abraão. Diz assim, e eles lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara e tua mulher terá um filho. Aleluia. É na mesa da aliança que os corações são revelados. É no lugar da aliança que Deus revelou o seu coração para Abraão. E aí, acaba o almoço, e o Senhor levanta, porque ele tinha uma missão. Qual que era a missão? Então ele ia destruir. Aí, olha o que acontece. No versículo 17, no versículo 16, diz assim, e os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma. Abraão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse, agora presta atenção para rabiscar a sua Bíblia, essa hora, hein? Rabisca a sua Bíblia agora. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que vou fazer? Caraca! Eu vou esconder do meu amigo aquilo que eu estou para fazer na terra? A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus amigos profetas. Deus não faz nada na terra sem antes revelar os segredos do seu coração, as suas intenções para os seus amigos. Cara, isso é tão poderoso. E aí o que acontece é que o Senhor fala para Abraão que iria destruir Sodoma. E aí, olha que doideira, Abraão começa a interceder pelos justos de Sodoma. Estamos juntos aqui ainda? Sim ou não? Ele começa a interceder, porque olha só, no versículo 18 diz assim, visto que certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Aí ele vai falando, no versículo 20 diz assim, e o Senhor acrescentou, porque o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado agravou muito, descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim, se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Caraca! Espera aí, gente, vamos aqui, ó. Deus falou, estou indo destruir Sodoma. Aí os anjos foram, e o Senhor, e Abraão, o que ele fez? Ele parou Deus. Ele entrou na frente de Deus. Abraão botou a mão no peito de Deus e falou, calma. E ele começa a interceder pelos justos de Sodoma. Isso é intercessão profética. Intercessão profética não é interceder baseado no que o jornal está dizendo.
não é interceder baseado no que a Jovem Pan e a Globo estão noticiando. Intercessão profética não é a gente orar com base no que a CNN está falando. Intercessão profética é intercedermos com base naquilo que o Senhor está nos revelando. Quem está aí? Amém? Então a pergunta é, será que a prioridade de Deus hoje é derrubar a esquerda? Ou é erguer uma comunidade profética que vai edificar espaços para Ele derramar sua presença? Quem está aqui? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está distraído, intercedendo pela coisa errada. E na verdade a gente não está intercedendo, a gente está orando para que aquilo que a gente quer que Deus faça, aconteça. Intercessão não é orar para aquilo que Deus faça aquilo que a gente quer. Intercessão é a gente participar daquilo que Ele está fazendo. Só que só vai saber o que Deus está fazendo quem é seu amigo. Porque só para os seus amigos Ele revela os seus mistérios. Tem alguém ainda aí? Está tudo bem? Aleluia. Você já reparou que eu não tenho um esboço, né? E aí a palavra fica toda maluca. Mas vamos lá. Vou achar um texto aqui agora. Vou te mostrar um negócio que vai mexer com a sua mente. E aí o corretor não ajuda. Mas vai dar tudo certo. Ó, eu acho que dá aqui, ó. Vamos Mateus 13. Agora, vou mexer com você agora. Mateus 13. No versículo 10. Olha só, qual é o contexto? Mateus 13, Jesus está contando a parábola do semeador. Todo mundo já ouviu a parábola do semeador, beleza? E aí, a verdade é que os discípulos escutam a parábola do semeador e não entendem nada. E aí no versículo 10, eles fazem uma pergunta para Jesus. Diz assim: e aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas as multidões por meio de parábolas? Aqui, ó, vem todo mundo comigo. Quem já fez escola dominical aqui, quando era criança? Aleluia, escola dominical. Quando eu era da escola dominical, quando eu era criança, na igreja metodista, sabe a tia da escola dominical, que tinha revista? Ela sempre falava assim: olha, Jesus falava em parábolas porque Jesus contava histórias, para que o povo entendesse melhor. Quem já ouviu isso? Que Jesus contava parábolas para que o povo entendesse melhor. Aleluia! Olha o que Jesus vai falar aqui, no versículo 11. Jesus lhe respondeu: porque a vós, ou seja, aos discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso eu lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Maluco. Vem aqui comigo, todo mundo. Baixinho aqui, só nós aqui. Aproveitar que tem menos gente hoje, dá para falar mais atrocidade. Por que Jesus falava parábolas para as multidões? Acabamos de ler. Para que eles não entendessem. Jesus falava em parábola com o objetivo de: eu vou falar e ninguém vai entender nada. Caraca, Jesus mauzão, mano. Esse é o Jesus da Bíblia, aleluia. Tu sabe que o Jesus da Bíblia não é politicamente correto, né? Tem alguém aí ainda? Pô, o pessoal quer ir embora, mas desistiu, mano. Não desiste não, mano. Olha só, vou repetir. Acabamos de ler o texto. Jesus falava em parábolas para que ninguém entendesse o que ele estava falando.
Porque as multidões não seguiam Jesus por causa do seu evangelho. Elas seguiam a Jesus por causa dos milagres que ele fazia, por causa do seu poder, e não por causa da sua mensagem. É exatamente o contexto da igreja evangélica hoje. Que é as bênçãos. Não está nem aí para a sua presença, para a face, para a sua palavra. Isso. Eles querem a bênção. Não quer o dono da bênção. A bênção só. Mas aos discípulos, aleluia, ele revela os mistérios do reino do céu. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. O que tinha mais naquele tempo? Multidão ou discípulo? Mas quem que conhecia os mistérios? E a multidão? Só os milagres. Sim. Eles iam atrás de Jesus também porque ali tinha o alimento, a comida, né? As comidas mesmo, eles procuravam muito por isso também. Então, pensa, vamos pensar racionalmente. Tem uma crise. Parece um profeta que está multiplicando comida e curando enfermo. O que a multidão vai fazer? Por isso que... Você está anotando ainda? A pessoa desistiu. Por isso que não acredite nos números das igrejas grandes. Nem toda igreja grande Jesus está sendo glorificado. Porque no meio das multidões, a maioria não está atrás de Jesus, mas está atrás daquilo que ele pode fazer. Atrás das mãos e não de quem ele é. Mas o que diz Davi em Salmos 24? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Aquele que busca a sua face. Esse é o povo, essa é a geração daqueles que buscam a sua face. Jesus vira para os discípulos e fala assim, agora eu não chamo mais vocês de servos, porque vocês são meus amigos, porque eu revelo os mistérios do meu coração para vocês. Não tem a ver com capacidade, não tem a ver com performance, não tem a ver com intelecto. Tem alguém aí? Tem a ver com aliança de amizade. Amigos. Aqueles que seguiam a Jesus, mesmo quando não estavam entendendo nada que ele estava falando. Mas estavam ali não por causa de uma ideologia, não por causa dos seus atos poderosos, mas por causa de uma amizade. Eles amavam Jesus. O cerne do ministério profético é a amizade. Apocalipse 19 vai dizer o seguinte, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, qual é a mensagem profética que a gente vai ter que carregar nesses dias? O testemunho de... Só que só pode dar testemunho de quem Jesus é quem teve um profundo encontro com ele. A pergunta é, você conhece a Jesus? Ou você é apenas alguém que ouviu coisas acerca dele de uma pregação de domingo? Aleluia. Tem alguém aí? Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Quem conhece o Douglas Gonçalves aqui? Levanta a mão. Beleza. Quem conhece o Douglas? Só faz assim. Quem já foi na casa dele? Quem já sentou na mesa com ele? Quem já chorou com ele? Quem já brigou com ele? Brigar com o Douglas é meio complicado, mas o Douglas é imbrigável. Quem já viveu uma intimidade com ele? Quem já passou um problema com ele? Alguém aqui? Então, eu quero te avisar uma coisa. Ninguém aqui nessa sala conhece o Douglas. Só eu. Eu conheço o Douglas. Você não conhece, você sabe quem ele é. Você conhece ele da internet, mas você tem, talvez tenha até algumas informações sobre ele, mas você não conhece.
Porque conhecer é ter aliança, é ter amizade. Gênesis 4 diz o seguinte: então Adão conheceu a Eva e eles tiveram um filho. Aleluia! O que Adão fez? Conheceu a Eva. Eles tiveram um? O que é conhecer? Tem um monte de criança aqui, né? Melhor a gente falar em linguagem... Vamos falar em parábolas. Conhecer, segundo a Bíblia, é ter profunda intimidade. E essa profunda intimidade é resultado de uma aliança. E essa aliança que gera uma profunda intimidade produz fruto. Lá no Novo Testamento vai dizer que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Tem alguém aí? Quem está entendendo? Então, nós vamos ter que entrar numa medida muito profunda do conhecimento de aliança e amizade, para a gente poder ser assertivo na profecia. Tem um outro cara na Bíblia que também foi chamado de amigo de Deus. Quem sabe quem é? Davi, não. Enoque também, não. Lázaro foi. Muito bom. Qual foi o outro profeta que foi chamado de amigo? Vamos abrir Êxodo 33, versículo 11. Vamos ler o 9, que é mais legal, a partir do 9. Êxodo 33, 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Gente, isso aqui, vamos. Está acompanhando? O povo todo estava assistindo uma cena de um encontro de amizade entre Moisés e Deus. Vai. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu... Gente, tem alguém ainda aí? O Senhor falava face a face, como se fala com um amigo. Deus não falava com Moisés por meio de sinais, por meio de símbolos, por meio de sonhos, por meio de visões. Não, Moisés conhecia a voz de Deus, porque era seu amigo. E aí, eu quero te mostrar um texto que vai um pouco assustar os irmãos, mas vamos lá. Vamos para Hebreus 11. Vamos aqui. Missão assustar os irmãos. Hebreus 11, que vai falar sobre a galeria da fé. Vai falar sobre Abraão e Moisés no meio da galeria, que são amigos de Deus. Vamos analisar como que Abraão e Moisés se moviam na terra, porque eles eram profetas. E Moisés era tão amigo de Deus, tão amigo de Deus, tão amigo de Deus, que o próprio Deus pré-encarnado falou para Moisés: eu vou levantar na terra um profeta semelhante a você. Caraca. Deus disse que Cristo seria um profeta semelhante a Moisés. Gente, isso aqui é tão grave. Tão grave. É grave. Tanto é que lá em João 4, a mulher samaritana, quando ela reconhece que Jesus era o Messias, o que ela fala? Ela fala: verdadeiramente, sei que você é o profeta. E aí você precisa entender que os samaritanos, eles não acreditavam nos profetas, eles só acreditavam na Torá. Então eles não acreditavam em Isaías, Jeremias, Daniel, eles só acreditavam na Torá de Moisés. Quando ela fala: eu sei que você é o profeta, ela não está dizendo: ah, você é um profeta. Não, não.
Ela estava dizendo, você é o profeta semelhante a Moisés, você é o Messias que viria. E olha a vida de Abraão e de Moisés. Vamos achar Abraão aqui na galeria. Abraão está no versículo 8. Diz assim, está rabiscando a Bíblia aí? Não, é pecado aqui? Não, então vamos lá. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Gente, olha para mim todo mundo. Isso é amizade ou não é amizade? Um amigo de Abraão vira para Abraão, começa a andar aí. Só vai. Tipo assim, né? Não, e nem falou para que direção, né? Não falou assim, vai nesse lugar. Não, só. Pô, tem que confiar muito. Abraão confiava no seu amigo. Ele estava andando para um lugar que ele não sabia para onde era. Gente, a verdade é que nós é muito incrédulo. Porque fé está relacionada a confiança e fidelidade. E a gente, para obedecer a Deus, a gente tem... Não, Deus, mas como é que vai ser? Mas qual é o sinal que eu vou saber que é você? Mas qual que é o passo 1, o passo 2, o passo 3? Mas quem vai estar lá do outro lado? Mas como que vai ser a minha família? E minhas finanças? Como é que... A gente coloca um monte de condição. A gente acha que botar condição para Deus é legal, mas isso é incredulidade. Abraão ouviu a voz do seu amigo, mandou ele andar, e ele começou a andar, e não sabia nem para onde estava indo, ele só foi. Outro dia, vou contar um testemunho. Eu não conto testemunho, não, mas dessa eu vou contar. Eu fui fazer uma escola profética com a minha esposa em Lausanne, na Suíça. Aí você já imagina, né? Suíça, coisa chique, dos Alpes, muitos queijos, Alpes suíços. E aí a gente ficou hospedado na casa de um moço. Ele é assim, como é que eu vou explicar a casa do moço? É assim, o moço era muito rico, mas muito, saca muito, assim, ó, muito rico. Ele morava numa casa que era assim, em frente de um lago que dava para a França. Aí a gente chegou na casa do moço, um moço rico, muito rico. Aí ele falou assim, vocês querem jantar na França? A gente estava na Suíça. Aí eu falei, moço, mas a gente está na Suíça. Não, mas vocês querem ou não querem jantar na França? Eu falei, queremos. Quem convida, paga. Lógico. Então vamos jantar na Suíça. Ele foi, me sigam. Não, na França. Aí ele, me sigam. Aí ele apertou um botão, abriu um negócio na casa dele. Saiu uma lancha. E desceu no lago. E eu, gente... No lago, na Suíça. Mas assim, a gente ainda ia jantar na França. Aí eu falei, entramos na lancha. Eu falei, vamos entrar. Aí ele falou, você sabe pilotar a lancha? Eu falei, sei. Então, pilote? Eu falei, pilotarei. E eu fui lá, e eu falei, vai para onde? Ele, segue. Eu segui. Resumo, a gente atravessou o lago e deu num restaurante na França. Entrando, jantando, e eu só pensando, quanto vai dar essa conta? E ele pagou, lógico, nem discuti esse momento. Voltamos para a Suíça. Chegamos na casa dele, de frente para o lago, em frente dos Alpes franceses. Tinha uma piscina aquecida. Eu entrei na piscina aquecida. Com a Jaqueline, e ele estava. E ele me fez uma pergunta, como é que você vive? Aí eu falei, vivendo, uai. Aí ele, mas como é que você faz para pagar suas contas? Aí eu falei, não sei. Mas você é missionário? Sou. Mas você tem salário? Tem não. Aí, mas você não tem salário? Não. Mas como é que você sabe quanto você vai ganhar no mês? Não sei. Mas você nunca sabe quanto de dinheiro você vai ter no mês? Sei não. Aí ele, mas como é que você compra as coisas assim? Como é que você se programa para pagar as coisas? Não compro nada a prazo. Aí ele, por quê? Porque eu não sei quanto dinheiro eu vou ter mês que vem. Aí o cara começou a bugar a mente.
Ele falou, mas peraí, como é que você é tão maluco para fazer isso? Eu falei, então, eu não sou maluco, eu confio no meu Deus. Porque Deus me chamou para uma missão. E Ele é o dono da missão. E se Ele me chamou para a missão, Ele é o dono da missão, Ele paga a conta. Eu não sei como é que vai ser mês que vem, não sei como é que vai ser daqui a um ano. Eu só sei que eu estou seguindo um caminho. E ele, assim, ele ficou apavorado. Ele falou, Fábio, isso na Europa é considerado... Isso na Europa o pessoal te interna. Porque desde criança nós somos ensinados na Europa a projetar toda a nossa vida. Planejar todos os passos. Aí eu falei para ele assim, você quer receber o Evangelho? Aí ele, quero. Então, o Evangelho tem a ver com destruir todos os seus planos. Para confiar em Deus. Aí ele acionando para mim. Não, acho que vou querer esse Evangelho aí, estou pensando. Foi muito bom esse dia. Foi divertido. Você pregar o Evangelho para um multimilionário da Suíça. E aí... Eu não sei porque eu falei isso, mas voltando a Abraão. Nós precisamos ser como Abraão. Confiar em Deus. E aí, vamos seguir. E fidelidade. Então, você confia e você é fiel. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Então, vamos ler. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Agora que vem a parte punk. Rabiscaremos a Bíblia. Porque ele esperava o quê? A cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Tu sabe qual que é a profissão de Deus? Construtor. Engenheiro civil. Ele é arquiteto e construtor. Ou seja, ele é os dois, né? Ele é o arquiteto, ele desenha a planta e ele executa a construção. E sabe o que diz lá? Não tira não, deixa lá. Volta. Ha! Ele é aquele que construiu o quê? Agora ninguém mais quer falar nada. A cidade. E é a cidade que Abraão estava perseguindo. Então Abraão não estava indo para um lugar. Ele não estava procurando um lugar. Ele estava procurando uma. Agora, que cidade é essa? Abraão, lá em Gênesis, já estava olhando para Nova Jerusalém, lá de Apocalipse. Porque Abraão sabia que havia uma cidade que ia descer do céu para a terra. A cara dela é muito boa, tá tudo bem, querida? Fica em paz. Dá água para essa moça aqui, gente. Calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora, vem comigo. Por que Abraão conhecia a morada de Deus? Todo mundo sabia da cidade? Sim ou não? Mas quem sabia? O amigo. Deus compartilhava o seu coração com Abraão. Quem quer ver a cidade aqui? Então vamos abrir em Hebreus 12. A gente volta para o 11 de novo. Versículo 22. Mas tende chegado... Hebreus 12, 22. Agora. Não foi. Vamos seguir. Agora. Mas tende chegado ao Monte Sião, a Jerusalém, a cidade. Por que é a cidade? Fica aí, não sai não. Por que é a cidade do Deus vivo? Porque é a cidade que ele construiu. Construiu para quê? Para viver. Agora Deus é tão sinistro. Deus é tão grande. Que Deus criou
os céus e se mudou para dentro da sua criação. Agora eu vou repetir. Deus criou os céus e a terra e se mudou para dentro da criação, e a criação não explodiu. Por que a criação não explode quando Deus entra na criação? Porque o que sustenta a criação é Jesus Cristo. Caraca. Até eu estou gostando disso. Vamos lá. Ó, Jerusalém Celestial, cidade do Deus vivo. Só que o que tem dentro da cidade? Um monte. Monte Sião. Quem já cantou aquela música do Ademar de Campos? Grande é o Senhor, imundido de louvor. Aonde? Dade do nosso Deus, seu santo nome. Aleluia, até aí, parou? Alegria de toda a terra. Falar nisso, gente, hoje o Ademar está fazendo 70 anos de idade. Mandem parabéns para ele. O Ademar de Campos. Mandem parabéns. Falar nisso, ele tem que vir aqui. Já veio aqui? Temos que fazer essa ponte. Ele é incrível. Incrível. Mas fecha todos esses parênteses. O que tem nessa cidade? Um monte. Quando chegar, aí vai. Chegaram aos milhares e milhares de anjos. Numa alegre reunião. Então, o que está acontecendo nessa cidade agora? Uma grande reunião, uma assembleia dos santos, um grande culto, uma orquestra celeste está celebrando e adorando Deus agora mesmo. Agora nessa cidade está acontecendo uma festa de adoração. No topo do monte que Davi viu lá em Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Vai. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Aqui está falando do livro da vida. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens. Aqui, ó, rabisca aqui. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqueles que morreram em Cristo estão aonde agora? Acabamos de ler, gente. Estão na cidade. Volta. Aí. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem morreu agora? O espírito dessa pessoa está onde? Na cidade. Fazendo o quê? Na festa de celebração diante do trono. Então, esse negócio de sono da alma, esquece. Sabe? Que o cara morreu e está dormindo. Não, ele está na cidade. Ele nem está descansando, ele está dançando e celebrando lá diante do trono. Abraão, ele viu esse lugar. Por isso ele andava na terra, olhando para esse lugar. Vai. Quem mais está lá? Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tá bom até aí. Agora vamos voltar para Hebreus 11. Vamos terminar, que eu acho que vocês estão ficando cansados. Não estão cansados, não? Eu vou fazer uma denúncia aos jovens dessa igreja. As pessoas de meia idade estão mais animadas que vocês. Os jovens aqui estão meio fracos. Hã? Aqui, ó. O que é? Viva mais? Jovens há mais tempo. Aqui, ó. Bateu. Pô, isso aí, pô. Os jovens há mais tempo estão mais animados que os jovens há menos tempo aí. Tá muito devagar. Vamos lá. Vamos terminar olhando para Moisés. E Moisés, amigo de Deus. Hebreus 11. Legal que eu vou procurando as coisas durante a palavra. Muito bom, né? O esboço vai se criando, né? Hebreus 11, 23. Assim, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante três meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, agora Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado. Pausa.
Por que que Moisés preferiu ser maltratado com o povo a desfrutar os prazeres do pecado? O que motivou ele? Porque, aí o pessoal fala assim, mas eu não, tribulação, sofrimento, eu não quero não, eu quero ir para o céu. Engraçado, mas Moisés escolheu o sofrimento por amor a Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por quê? Por amor de... Calma. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por amor de quem? Mas está falando de Paulo? Está falando de Pedro? Está falando de quem? Mas Moisés... Por amor do Messias. O Cristo nem tinha encarnado. Mas Moisés viu. Ele conhecia o Messias. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Deus. Olha que loucura. Abraão viu uma cidade que vai descer lá em Apocalipse. Ele viu aonde? Em Gênesis. Moisés viu o Cristo lá em Mateus 1. Ele viu em Êxodo. Esses caras não eram pessoas alheias na história da redenção. Eles sabiam aonde eles estavam enfiados. Sabiam da obra redentiva do mundo a partir da pessoa de Jesus Cristo. E eles sabiam que tudo o que eles deviam fazer em obediência e fidelidade era participar daquilo que Cristo ia fazer. Eles sabiam que Cristo viria, eles sabiam da morte de Jesus, eles sabiam da ressurreição dos mortos. Agora vem comigo aqui. Quem lembra da passagem de José? Que quando José, antes de morrer, qual é o pedido que ele faz? Eu vou morrer e vocês vão para a terra prometida. Mas quando vocês forem, leva os meus ossos. Não deixa meus ossos aqui no Egito, não. Por que José pediu para levar os ossos para a terra prometida? Porque ele sabia que ele ia ressuscitar no último dia. E ele está dizendo, eu não quero ressuscitar no Egito, não. Eu quero ressuscitar na cidade do grande rei, onde o Cristo vai sentar no trono e vai governar o mundo. Esses caras eram profetas, não porque eles faziam sinais e maravilhas, mas porque eles conheciam o coração e a mente de Deus. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Quantos querem, por amor de Cristo, sofrer nesse mundo? Para viver as riquezas do mundo vindouro. Porque contemplava a sua, ele viu o reino do Messias. Ele sabia que se ele fosse obediente e fiel, ele sabia o que estava vindo para a terra. Ele sabia que o reino de Deus estava descendo. Ele sabia que a cidade estava descendo para a terra. Agora, a parte que vai te apavorar. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, por quê? Porque via aquele que é... Ajuda a melhorar aí, mano. Moisés viu o Deus invisível. Mas lá em João, vai dizer que nunca ninguém viu a Deus. Nunca, jamais ninguém viu a Deus. Mas, diz lá, que o Deus unigênito foi aquele que sempre o revelou. Quem é o Deus unigênito? Cristo. Quem Moisés viu na sarça? Moisés na sarça viu o fogo dos olhos de Jesus, queimando no meio de um arbusto. Ele conheceu a voz de Deus.
Ele foi ferido por essa voz. E tudo o que ele fez foi por causa do amor que ele tinha por aquele que o chamou. Existe um chamado para nós no Brasil nesses dias. Existe uma placa que é Amigos de Deus. Há vagas. Há vagas. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Então eu quero terminar dizendo o seguinte: a maneira que vamos desenvolver essa amizade é sermos apaixonados pela intimidade da presença de Jesus. São homens e mulheres que todos os dias desejam se encontrar com a sua presença. Por isso, todos os dias separam algum tempo da sua vida maluca. Quem tem uma vida maluca aqui? Todo mundo. Todo mundo tem uma vida maluca, aleluia. Quem não tem tempo para nada aqui? Levanta a mão. Todo mundo, pô. E mesmo na vida maluca que a gente vive, onde a gente não tem tempo para nada, que parece que o dia agora tem 15 horas, você separa um momento para abrir esse livro. Olhar para Jesus a partir dessas palavras. Todos os dias você separa um momento para conversar com seu amigo, para derramar o seu coração, falar dos seus medos, as suas dificuldades, os seus problemas, e também parar para ouvir a voz de Jesus, as suas instruções, as suas orientações, permitir que Deus revele o seu coração e a sua mente. São homens e mulheres que amam estar na comunhão dos santos. Não apenas porque isso aqui é um clube de convívio, mas esse prédio aqui, que foi construído aqui e gastou esse monte de dinheiro aqui, e todo esse trabalho de voluntários e horas aqui, sabe para que serve isso tudo aqui? Esse é um lugar onde a família de Deus se encontra para desfrutar da sua presença. Onde a família de Deus se encontra para ouvir a sua voz. Onde a família de Deus se encontra para juntos clamarmos por uma maior revelação da pessoa de Jesus. Onde a família se encontra para investigar esse livro. Para que o conhecimento de Jesus cresça. Para que de fato sejamos uma comunidade profética. Uma família de amigos. Que conhece a mente e o coração de Deus. Homens e mulheres que só têm olhos para Jesus. Por isso, podem ser testemunhas de Jesus. Porque só pode ser testemunha num júri alguém que teve algum encontro com aquilo que ele está falando. Não pode chegar diante de um júri e falar: ó, eu acho que quem matou fulano foi o ciclano. Aí o juiz vai perguntar: mas tu viu? Tu estava lá? Tu testemunhou? Não. Ah, então, não, eu só acho. O problema é que tem um monte de gente hoje falando daquilo que acha e não daquilo que viveu. Testemunhas são pessoas que conhecem a Jesus. Conhece a sua voz, conhece a sua palavra, conhecem o que é a comunhão da família de Deus. Baseado nisso, nós vamos edificar comunidades proféticas nessa nação. Família de amigos de Deus. Discípulos de Jesus, que não são multidão, são discípulos. Onde Jesus vai continuar fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e vai continuar alimentando a multidão. Mas é só os discípulos que vão conhecer os mistérios do reino do céu. Amém? Quantos querem conhecer os mistérios do reino do céu?